A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre tua vida agora. Onde quer que você esteja, o que você esteja fazendo, que a paz do Senhor Jesus tome conta do seu coração. Eu quero deixar uma breve meditação justamente sobre a paz do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus orientou aos seus discípulos que eles fossem pregando a palavra de Deus. E na casa onde eles estivessem ou passassem, que declarassem essa paz. Se ali naquela casa tivesse um filho da paz, essa paz repousaria sobre ele. Mas se não houvesse um filho da paz, ela retornaria para os seus discípulos, ou seja, para quem a declarou. Esta orientação está registrada em Lucas capítulo 10, versículo 5 e Mateus capítulo 10, versículo 12. Que poder maravilhoso existe nessa paz! A palavra do Senhor também diz em Filipenses 4, 7, que esta paz é a paz que excede todo entendimento. Por que normalmente excede todo entendimento? Porque tratando de paz na linguagem humana, na nossa mentalidade, no nosso raciocínio, a gente atribui paz quando tudo está calmo, quando tudo está sereno, quando está tudo sob o nosso controle, não é verdade? Mas a verdade, a paz do Senhor que excede todo entendimento, é quando mesmo que tudo ao teu redor esteja em tribulação, esteja em tempestade, mesmo quando tudo ao teu redor, tudo ao teu exterior pareça que vai ser destruído, pareça que vai se desfazer, mas no teu interior, ao contrário do que está fora, dentro de você existe uma paz. Uma paz que a situação diante dos seus olhos é incoerente com aquilo que você está sentindo. Mas essa é a paz que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor Jesus. E assim, o Senhor também declarou essa paz justamente no momento de maior tribulação e de pânico que os discípulos passaram, que foi no período da sua morte. Quando Jesus esteve com os discípulos, ele falou muitas vezes sobre sua morte, mas é perceptível pela leitura das Escrituras que muitas coisas os discípulos não entenderam na sua plenitude naquele momento. Assim como está registrado em João, capítulo 12, versículo 16, e mais especificamente em Lucas 18, 34. Mas só foram entender logo depois de Jesus ter ressuscitado, como está escrito em João, capítulo 2, versículo 22, que diz o seguinte: quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Quando Jesus morreu, os discípulos se dispersaram, para que se cumprisse o que está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mateus 26, 31. E Jesus tudo passou para que se cumprisse as Escrituras. Tudo que ele viveu foi para que se cumprisse aquilo que já estava dito e predito pelos profetas e pela própria palavra de Deus sobre a sua própria vida e sobre a sua própria vinda à terra em carne, osso e sangue, quando ele se manifestou naquele anterior momento. E quando Jesus morreu, os discípulos estavam aterrorizados. Em um determinado momento, eles estavam trancafiados, literalmente. Jesus ressuscitou, se apresentou às nossas irmãs, depois se apresentou e apareceu para alguns discípulos, apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús, apareceu para Pedro. Mas teve um dado momento que os discípulos estavam ainda querendo entender o que estava acontecendo e muitos ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. Foi quando eles estavam no lugar costumeiro, depois de Jesus ter morrido, que eles estavam trancados no lugar, trancafiados, com medo, acuados. E quando Jesus entrou naquele lugar, não entrou ali pela janela ou abrindo a porta, porque Jesus, ele é a própria porta, ele é a própria chave. Ele entra em qualquer lugar, ele sai de qualquer lugar, ele não precisa de chaves, porque a ele foi dada a chave de tudo e toda a autoridade foi dada a ele. E quando Jesus entrou naquele lugar que estava trancafiado, os discípulos estavam aterrorizados. Mas a primeira coisa que Jesus falou, você sabe o que foi? Jesus disse o seguinte: paz seja convosco. É essa paz que eu declaro sobre sua vida.
Que essa paz coloque tudo aquilo que está desalinhado na tua mente, no teu coração, no lugar. Porque sem a paz do Senhor, a gente não consegue ouvir o que Ele tem para nos dizer. Sem a paz do Senhor, a gente não consegue sequer se mover, nos movermos no propósito que Ele estabeleceu para cada um. Sem essa paz, a gente não consegue sequer raciocinar, sequer respirar adequadamente. Porque a ausência dessa paz nos faz olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Ficamos paralisados com o medo das notícias, nos atemorizamos e até mesmo nos desesperamos. Mas assim como Jesus declarou essa paz naquele momento para seus discípulos, eu creio que essa palavra está reverberando até os dias de hoje. Por isso, nesse momento, paro para fazer 2 perguntas. O que tem te paralisado? O que tem ocorrido hoje na tua vida que veio para roubar essa paz? Assim como foi necessário Jesus declarar a sua paz sobre os seus discípulos, naquele período de ameaças e más notícias, reaquecendo seus corações com ânimo e coragem, fazendo com que saíssem daquele lugar onde estavam trancados para mudar a história da humanidade. Assim hoje eu declaro sobre sua vida a paz do Senhor Jesus, que essa paz venha quebrar os grilhões do medo e dos lugares de prisões onde sua alma possa estar, fazendo com que você fique trancado em uma sala com medo do que está lá fora. Que essa paz venha nos ajustar e trazer calmaria a toda a onda agitada das emoções do nosso coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Este cenário está descrito em João, capítulo 20, versículo 19. E eu sugiro para você a leitura com calma, tá bom? De todas as referências citadas nesse texto. Que Deus te abençoe.